Está começando 98 Talks. Atenção, rede. Começa agora 98 Talks, uma conexão direta da 98 Live com a Rede Mais Record TV. Eu empolguei, falei em cima do Caju e na vinheta. Atenção, rede, estamos aqui entrando no ar com 98 Talks. É um resumo das notícias do dia, mas com muita informação, com muita opinião. Não é só notícia, inclusive, para falar bem francamente para você que nos ouve, para você que nos assiste, a notícia, ela é a pincelada inicial para as nossas discussões e opiniões. Opiniões que sempre respeitam a sua e que não são definitivas. Nós aqui damos opiniões, como nós, os integrantes da bancada do Talks, os talkers pensam, e você repercute como você quiser, entenda, pesquise, evolua, aceite, divirja, mas é um programa de opiniões e ele continuará sendo sempre um programa de opinião. É um oferecimento da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para a sua empresa. Quer saber como é que você faz? Acesse aí distribuirhigiene.com.br, distribuirhigiene.com.br. Na produção, Vitor Duarte. Você acompanha todas as notícias de Minas, do Brasil e do mundo no nosso portal 98live.com.br. Lá você encontra também a nossa aba chat para você participar da conversa com a gente. Estamos conectados também com a Rede Mais que nos leva a mais de 200 municípios no interior do estado, no sul de Minas, na zona da Mata, no norte de Minas. E você pode também nos seguir pelas redes sociais, @Rede98Oficial e @RedeMaisHD. Você pode nos seguir, dá também lá seu pitaco, a gente posta lá as nossas informações e você participa dessa discussão conosco. Tem o nosso WhatsApp, claro, é 31 99316 9898, 31 99316 9898. Comigo, dois dos nossos talkers, comigo fazendo esse trio de hoje, porque o nosso talker Carneirinho hoje não se encontra em Belo Horizonte, está em viagem, provavelmente nesse momento dentro de um avião, voando pelos céus do nosso país. Então, ele volta amanhã para conversar com a gente. Antônio Claré Júnior, boa noite, prazer falar com você. Boa noite, meu amigo Paulo Leite, boa noite, Luiz Fernando Rocha, a todos que nos acompanham na 98 e na Rede Mais. Estamos aí, numa quinta-feira, de muito assunto, muito debate, e hoje o programa está quente, viu? Promete. O programa está bom hoje, viu? Hoje eu acho que hoje tem luta, tem fight. A minha sensibilidade é que tem fight hoje, mas vamos ver, a gente vai acompanhar. Pode ser que não seja tiro, porrada e bomba, seja um fight mais leve, mas tá com cara de ter fight hoje. Luiz Fernando Rocha, boa noite, prazer falar com você. Ele tá no outro universo. Ele tá num universo paralelo, o nosso Luiz Fernando Rocha. Mas daqui a pouco ele volta. Luiz Fernando está lá no seu WhatsApp, claro, 3199-316-9898. Luiz Fernando daqui a pouquinho fala com a gente, então. Claré, vamos aguardar aqui o Luiz Fernando. Bom, cadê ele? Tá aí. Hoje a gente tem alguns temas muito espinhosos, né, Paulo? Eu não sei por qual que você quer começar. Eu vou ver se o Luiz Fernando atende a gente agora. Não, né? Tá lá. Não, esqueça o Luiz Fernando. Esqueça o Luiz Fernando. Luiz Fernando nós dois, tá fora do ar. Vamos nós dois, que a gente vai começar aqui com a informação de que Alexandre de Moraes, ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, determinou hoje que a Polícia Federal colhe até amanhã o depoimento de Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, no inquérito que apura vazamentos de documentos sigilosos durante a transmissão de live do presidente nas redes sociais, quando ele falou a respeito daquele processo de investigação da Polícia Federal nas urnas eletrônicas. Apresentou, inclusive, um documento que era um documento sigiloso, de investigação sigilosa. Alexandre de Moraes negou um pedido do presidente para que não fosse ouvido na investigação. Definiu que o depoimento tem que ser presencial, prestado amanhã no início da tarde, na sede da Superintendência Federal em Brasília. O ministro também retirou o sigilo da investigação e ordenou que depois do interrogatório, a Polícia Federal conclua o inquérito. Luiz, está me ouvindo agora ou não? Hoje ele está fora do ar, viu, Claré? Vamos lá, nós dois aqui na conversa agora, Claré, diga lá. Pois é, você sabe que eu sou um crítico do STF, estou sendo crítico por várias das suas decisões, mas assim, esse é o tipo de notícia, né, Paulo, que ele traz? Tá tendo uma ação, um negócio de um inquérito,
porque vazou documentos sigilosos na live. Gente, tudo que trouxer transparência, eu aplaudo, tá? Eu aplaudo. Então, se quer que esclareça, mas acima de qualquer questão, o Bolsonaro não podia ter mostrado documentos sigilosos, não podia. O Alexandre Moraes tem direito em chamar para esclarecer, tem direito. Gente, será que a gente está nesse direito no Brasil de ficar debatendo esse tipo de coisa? Um país que está com uma inflação altíssima, um país que está com recorde de desemprego, um país que está com o PIB lá embaixo, um país que reza, ora, pede por reformas estruturais. Será que é um tempo de gastar o suor, gastar dinheiro público, que isso aí tem dinheiro público, para ficar esclarecendo por que ele vazou documentos sigilosos? Será que esse é o momento? Se a lei traz isso, ok, mas eu não sei, tem hora que eu sinto que o Alexandre Moraes, esse é o meu sentimento, não estou defendendo o Bolsonaro, muito pelo contrário. Eu acho que o Alexandre Moraes às vezes quer um pouquinho de luz, de holofote em cima dele, sabe? Será que é o momento disso, gente? Nós temos tanta coisa para se preocupar e vai ver se vazou documentos sigilosos? Paulo, eu honestamente, essa é uma pauta, é um tema, né? Uma pauta aí do nosso bate-papo que eu acho ela menor. De tudo que a gente tem para falar, essa é a minha opinião sincera. Eu acho ela muito pequena. Se a gente estivesse debatendo aqui a questão do STF, lá do inquérito das fake news, onde ele é a vítima, ele é o acusador e ele é o julgador, isso é um absurdo da história do Brasil. Se a gente estivesse falando sobre isso, eu ia render bastante. Mas falar simplesmente que o Alexandre Moraes exige a presença do Bolsonaro, legal, bacana exigir. Tomara que seja útil, não apenas uma política para trazer a mídia, a imprensa mostrando, o STF trouxe pessoalmente o presidente. É isso que eu penso sobre isso, viu, Paulo? Eu completo com o que você disse, eu concordo em partes com o que você disse. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes está cumprindo seu papel legal de guardião da Constituição. A Constituição reza que um agente público não pode revelar documentos sigilosos do serviço público. Está lá, inclusive no que toca a respeito da atividade do presidente da República. Então, o ministro Alexandre de Moraes não age fora da lei, mas, e aí a parte que eu concordo com você, está querendo publicidade, está colocando gasolina para apagar fogueira. Todo mundo sabe que o presidente Jair Bolsonaro tem uma determinação em atingir o Supremo Tribunal Federal, particularmente em 2 ministros, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Ele tem essas duas obsessões para com o STF. Ele, no começo, teve uma questão com Toffoli, depois uma questão com o agora presidente Fux, mas ele centrou fogo em Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Paulo, e é importante a gente mencionar aqui para quem não sabe desse assunto, e aí se souber, vai até discordar mais do Alexandre de Moraes, porque veja que minha posição aqui é de discordar do Alexandre de Moraes. Eu acho que ele está buscando ali holofote. Então, para trazer uma informação importante, que não foi falada até agora por mim, nem por você. Quais eram esses documentos sigilosos, né, Paulo? Isso é importante trazer aqui. Quais eram? Eram aqueles documentos que demonstravam que houve uma tentativa de invasão de hacker em 2018 nas urnas eletrônicas. Isso é transparência. Será que é tão absurdo assim o Bolsonaro ter mostrado isso na sua live? Você vai me dizer que é ilegal? Tudo bem, não quero entrar nessa seara, não, mas eu quero dizer que por que é proibido? Por que não precisava mostrar isso para o povo? A gente vai esconder? A verdade é que houve sim uma tentativa de hackers invadirem as urnas eletrônicas em 2018. Sabemos que não conseguiu, sabemos que as urnas são seguras, isso já está provado e comprovado, inclusive por sérias perícias que aconteceram no ano de 2019, até o partido que tinha suscitado a dúvida, salvo engano, o PSDB, não tem certeza, ele já entende que a urna é segura, mas houve sim uma tentativa de hacker. Talvez o erro do Bolsonaro, aliás, o erro dele foi falar, olha gente, eu tinha razão, teve uma tentativa, isso deixa as pessoas confusas. Mas era um documento que trazia uma certa transparência, poderia, talvez o STF, esclarecer, gente, aconteceu isso, mas não acusar por ter vazado documentos sigilosos. Então, independente do que traz o regramento, me parece uma transparência que foi trazida pelo presidente Bolsonaro na época, que não é algo tão grave assim. Antes de passar por isso, Fernando, parece que agora ele está ok.
Eu queria só completar, Clara, que o que se considera ilegal no vazamento daqueles documentos sigilosos é que aquele processo já tinha sido concluído pela Polícia Federal e a Polícia Federal já tinha, na conclusão, dito que não tinha conseguido, os hackers não tinham conseguido fazer a tal invasão que o presidente Bolsonaro insinuou que tinham feito. Então, essa dubiedade de informações, mas aí é o estilo Bolsonaro, que trabalha mal com a informação. Bolsonaro não tem apego ao trabalho bem feito com a informação que ele tem na mão. E isso, você sabe a história de Pedro e o Lobo? Você conhece, né, Clara? A história de Pedro e o Lobo, a cidade inteira confiava no menino que guardava as ovelhas, e o menino vinha para a cidade gritando quase sempre: é o lobo, é o lobo, é o lobo, o lobo não aparecia. O dia que ele gritou: é o lobo, é o lobo, é o lobo, e o lobo veio e matou o rebanho todo de ovelhas. Então, essa, para mim, é a maior preocupação que eu tenho com esse disse-me-disse do presidente Bolsonaro. Porque ele levanta uma questão que não é verdadeira. Agora, o fato dele ter dito que teve invasão, claro, teve a invasão. Só que a Polícia Federal já tinha concluído o relatório e já tinha dito que a invasão não tinha sido concluída por parte dos hackers. Luiz Fernando, boa noite, prazer falar com você. Boa noite, Paulo. Boa noite, Claré, os meus amigos aí, né? Eu nem vou pedir desculpa pelo atraso, não, porque eu estava aqui quando o programa começou, só que a gente estava sem microfone e já foi consertado, já foi arrumado, e eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Tá estourado não, né? Não, muito bem, fique tranquilo. Muito bem. Eu não escutei exatamente o começo da conversa, porque eu estava sem microfone, estava sem retorno também, mas eu sei qual é o assunto que vocês estão falando, porque eu estou com o roteiro aqui na mão, e eu entendi o raciocínio do Claré aí no final. Só que eu digo o seguinte: se os documentos e o resultado dessa investigação era sigiloso, esse sigilo tinha sido decretado pelo Supremo Tribunal Federal, esse sigilo tem que ser cumprido. E se alguém divulgar ou tornar público documentos sigilosos, seja com qual finalidade for, você é advogado, claro, você sabe, se um processo ele entra em segredo de justiça, não tem necessariamente que ter uma justificativa, né, desde que o juiz defina que ele está correndo em segredo de justiça, e ele não pode ser tornado público. Da mesma forma, o próprio presidente que tornou público documentos sigilosos decretou sigilo de 100 anos em cima dos documentos de acesso dos 2 filhos dele à sede administrativa do governo federal. Se isso é certo ou não, se eles poderiam frequentar com o costume que eles têm à sede do governo federal, eu não sei dizer, eu não sou advogado constitucionalista, mas é certo que um é vereador no Rio de Janeiro, não tem nem que estar em Brasília, tinha que estar trabalhando no Rio de Janeiro, e o outro é deputado, e pelo que a revista Cruzoé pediu na época, os dados referentes aos cartões de acesso deles, era compreender o que tanto eles faziam lá, já que quem governa o país é o pai, Jair Bolsonaro, e não os filhos. E isso foi colocado em sigilo de 100 anos, e esse sigilo tem que ser cumprido, porque não tem nada de ilegal no sigilo. Pode ser até imoral, mas não é ilegal. O presidente pode fazer o que ele fez. Eu não estou discordando de você, Luciano. O que você traz, na verdade, é o que eu trouxe em escala menor. Dei pouca atenção ao que eu ainda disse. Eu não estou discutindo a questão legal. Uhum. Se foi dado sigilo, foi declarado sigilo, documento sigiloso, essa invasão do hacker, né? É sigilosa. Agora, eu não acho imoral, eu até aplaudo ele ter exposto isso para as pessoas entenderem, assim como critico, assim, num nível absurdo, esses 100 anos de sigilo. Para mim não tinha que ter esse tipo de sigilo. Até entendo algum sigilo ou outro, quando você fala sobre a segurança nacional, alguma coisa de fora e tal, mas é raro, tá? Não é o caso, não é o caso. Não é o caso. E quando eu falei... É um absurdo, é ridículo isso. Eu, sinceramente, eu estou muito insatisfeito com muita coisa que tem visto nesse governo federal. Mas é direito. Agora, especificamente sobre o sigilo do documento, eu não achei absurdo ele ter mostrado, mas você tem razão. É diferente ilegal de imoral. Mas desculpa, eu até falei sobre o imoral, do ilegal e imoral, o acesso dos filhos ao Palácio do Planalto, que é a sede do governo, a sede administrativa do governo federal, com a frequência que eles vão. Esse acesso com a frequência que eles vão. Eu não sei se isso é ilegal, mas certamente tem um quê de imoral nisso, porque eles não têm que estar lá. Um vereador pelo Rio de Janeiro não tem que frequentar o Palácio do Planalto com o costume que ele tem de frequentar. E foi esse o mote da solicitação da revista Cruzoé, quando pediu esses dados, e de pronto o presidente decretou o sigilo. Acho o acesso imoral.
Ele decretar o sigilo, não, é direito dele. Talvez seja imoral também, mas é direito do presidente fazer isso. Né? Agora, ele divulgar os documentos, também não sei se é imoral, não. Eu só sei que é errado. Né? Se eles estavam... Pelo contrário, sob eu sigilo, acho... Tem uma coisa que os libertários falam, né? Quando você fala assim, o cara não pagou imposto, o cara cometeu alguma desobediência civil, né? Eles falam assim, belo e moral, né? Então, o que eu quero dizer para você sobre a quebra desse sigilo pelo Bolsonaro é que foi belo e moral. Bom, vamos mudar da pauta, porque essa pauta a gente vai ficar rodando nela igual o cachorro que morde o rabo. E não vão conseguir nem morder o rabo e nem terminar. Concluam aqueles que nos escutam e nos assistem da melhor maneira possível. Mas por falar em Bolsonaro, hoje à tarde, o presidente Bolsonaro, no início da tarde, final da manhã, concedeu um reajuste de 33,4% no piso dos professores da educação básica. A disposição de conceder a reposição foi antecipada pelo presidente ontem, quando conversava com apoiadores na frente do Palácio da Alvorada. Fala do presidente. Esse é o maior aumento já concedido pelo governo federal desde o surgimento da lei do piso. Mais de 1.700.000 professores de estados e municípios que lecionam para mais de 38 milhões de alunos nas escolas públicas serão beneficiados. E aí publicou esse texto o presidente da República na sua rede social. Pela lei do magistério, o reajuste é atrelado ao chamado valor por aluno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o popular Fundeb, que é definido pelo Ministério da Educação com base na inflação. No ano passado, o governo não concedeu reajustes baseados pelo Fundeb. Eu começo lançando uma questão a vocês. Não lhes parece uma proposta eleitoreira? Luiz, Claré? Pode até ser, viu, Paulo? Mas não é um negócio que todo mundo estava esperando há tanto tempo, que os professores mesmo estavam pedindo. Não sei muito bem o que reclamar disso aí, não. Se esperou o piso durante tanto tempo, se esperou o reajuste durante tanto tempo, que o que tem que ser entendido é de onde vai sair esse dinheiro e se o governo tem realmente condições de bancar. Quem vai pagar tem condições de bancar, não o governo federal. Mas o reclamar do aumento especificamente, sinceramente, eu não vejo motivo. Agora, que é eleitoreiro, não sei que dúvida a gente pode ter. Claro. Não, eu vou falar uma coisa que eu falei hoje mais cedo, né, nas redes sociais e reitero aqui. Fazer graça com chapéu alheio é a coisa mais populista e eleitoreira que alguém pode fazer. Esse presidente Jair Bolsonaro, dando esse aumento de 33, alguma coisa por cento no piso do professor, ele não vai fazer cosquinha nos impostos que ele arrecada, que, diga-se de passagem, 70% dos impostos que a gente paga ficam lá, em Brasília, 70%. Sabe quem vai pagar isso? É prefeito e governador. Então, quem vai levar a graça toda é o presidente. Foi o maior aumento da história do país para professores, essa linha, né? Esse grupo de pessoas tão importante, a gente tem que valorizar a educação, e isso concordamos. Então, o que nós vamos fazer? Aumento de 33%. Está aqui a conta governador, está aqui a conta prefeito. Nunca vi um negócio tão populista e eleitoreiro na minha vida. Eu estou indignado com essa atitude do presidente Bolsonaro. Aliás, a cada dia que chega próximo da eleição, parece que ele enlouqueceu, porque ele toma uma medida eleitoreira. E assim, a minha paciência já está esgotando, de verdade. Tá? De verdade, eu estou assim, no meu limite com essas atitudes. Primeiro foi o negócio do ICMS, que não é imposto dele, é do Estado, do município. Agora, ele mexe nas contas dos outros. Seria mais ou menos assim, vou contar para vocês o que seria. Eu sou o presidente e eu acho que o salário do Luiz Fernando e do Paulo Leite está baixo. Eu vou dar um aumento de 50%. A conta é sua, viu? O Rede 98 e tal, Rede Mais. A conta, não é minha, não. Foi isso que ele está fazendo. Se isso não é eleitoreiro, Paulo, eu não sei o que é eleitoreiro. Eu sei o seguinte, os professores merecem, sim, ganhar muito mais no Brasil. Merecem um piso mais alto, merecem, sim, esses 33%. Agora, jogar essa conta em quem fica com a menor fatia do bolo, ou seja, prefeitos e governadores, deixa eu explicar para vocês. A União, Estado, municípios, a União, ela pode se endividar. Ela imprime dinheiro, ela pega dinheiro, pega endividamento público, ela tem de onde tirar, tem as consequências muito negativas, inflação, aumento de imposto, ela tem de onde tirar. Estado e município, não. Do imposto que você paga, só 30% fica para Estado e município. A grande parte fica para a União, e a União está aí fazendo graça
aumentando o salário de um grupo de pessoas tão importantes para o brasileiro, mas não quer saber da conta não, a continha dos outros. Tiro no pé, horrível decisão, não apoio, critico profundamente. Bom, só para completar a informação, hoje eu conversei com 3 prefeitos. É incrível como eles estão com medo, inclusive, de que eu divulgue os nomes deles, porque todos eles pediram para que não se falasse o nome deles. Porque se um prefeito se opõe a uma medida como essa, ele acaba perdendo o apoio de um segmento muito, muito forte nas suas cidades, que são os professores. Então, eu conversei com 2 prefeitos da região metropolitana e com um prefeito próximo a você, Luiz, aí no sul de Minas. O que eles dizem é mais ou menos no tom que a Frente Nacional de Prefeitos se pronunciou na nota. Primeiro, um deles, daqui da região metropolitana, me alertou, dizendo que o impacto da informação como está sendo tratado é que todo professor terá um aumento de 33,24% do seu salário. E não. É o piso da categoria que sofrerá um aumento de 33,24%. E que isso representa um peso enorme na conta dos municípios. Mas que fica parecendo que, induzindo que, os professores receberão todos eles um aumento de 33,24%. Esse prefeito da região metropolitana que me alertou para isso falou assim: Paulo, está na cara que isso é publicidade eleitoral, manobra eleitoreira, jogando nas costas dos prefeitos e governadores, como bem disse o Claré, uma responsabilidade difícil de cumprir. Até porque tem na gestão pública uma leizinha chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. E isso, o segundo prefeito com quem eu conversei, esse prefeito do sul de Minas, atentou a esse aspecto da Lei da Responsabilidade Fiscal. Então, é bom sempre trazer para o popular, né, Paulo? O popular ô Paulo Leite, eu estou entrando aqui na sua casa hoje, estou dando um aumento para sua funcionária, tá bom? É isso que está acontecendo. É absurdo. Vamos trazer para a nossa vida real. É alguém que não paga a conta dando aumento para o seu funcionário. É isso que está acontecendo. E essa questão levantada muito claramente pelos prefeitos vai no caminho. E um outro prefeito da região metropolitana externou, claro, parece que você conversou com ele. Ele externou uma preocupação muito grande na avidez das manobras eleitorais do presidente da República. E ele me fez uma observação, e olha, quem não tem trato com o jornalismo, eu estou conservando e preservando as fontes porque foi pedido para mim que não revelasse os nomes dos prefeitos. Então, quem não tem o trato com o jornalismo é um direito que eu tenho, inclusive legal. Se isso for depois um dia tratado como mentira, perante a justiça eu terei que revelar quem é a fonte. Mas aqui, no exercício da minha profissão, não preciso revelar quem é a fonte. Esse prefeito que disse que teme muito pelas manobras eleitoreiras de Bolsonaro, completou com a seguinte frase: o presidente está pressionado pelas pesquisas de opinião que mostram uma dificuldade de decolar a campanha dele agora, no início do ano. Que pode não ser verdade quando a campanha estiver lançada, quando a campanha estiver em movimento. Esse prefeito que falou para mim é um prefeito que apoia politicamente o presidente Jair Bolsonaro e que externou a preocupação das manifestações e movimentações eleitoreiras do presidente da República. Mais alguma coisa, Luiz? Vale uma questão interessante, que é o seguinte: o Brasil tem 2,5 milhões de professores, acho que 2,2 milhões estão na educação básica, que e pertence aos municípios. Esses são os professores que vão ter e que vão significar o maior impacto mesmo, né? O piso da categoria parece que vai passar para R$ 3.845,63. Foi o que eu tinha dito, né? E o que o Claré muito bem descreveu aí. Reclamar do aumento do piso? Não, é o que querem desde sempre, tanto os professores quanto nós, que admiramos os professores, né? Que eles tenham um piso da categoria que seja justo, porque essa justiça não aconteceu nos últimos anos. Inclusive, não aconteceu nos 12 anos de governo do PT e depois 14 anos, né, de governo do PT e os outros 2 anos de governo Temer, que era vice da ex-presidente Dilma.
Então, não aconteceu esse aumento proporcional nessa condição, nesse tamanho do piso dos professores. O que a gente quer é que eles tenham, sim, o direito a ter um piso que seja mais justo, né? Acho que R$ 3.845 de piso é justo para uma categoria que tem que estudar tanto, que tem que se atualizar tanto e que tem que suportar, além dos próprios alunos, que não é uma coisa fácil, né, gente? Eu não sei se eu teria paciência, eles têm que suportar os pais dos alunos, que são piores ainda. Então, claro, né, se aplaude que os professores tenham esse piso. A questão é exatamente essa que foi colocada, é quem vai pagar a conta. E o Claret escreveu muito bem, né? Nós estamos falando de 2.200.000 professores da educação básica que vão cair nas costas do município, dos municípios, né? É importante uma coisa que você falou, e eu vou repetir aqui para ficar claro, principalmente para aqueles que não querem entender. Somos todos a favor da valorização do professor. Aqui a gente está cansado de falar que o professor tem que ser mais valorizado que qualquer outra profissão. Só que não é a qualquer custo, porque o qualquer custo é você endividar o Estado e o município num ponto que não vai ter prestação de serviços. Tá? Então, gente, vamos sempre lembrar disso aí. E uma crítica também. Veja como o Estado atrapalha, né? A legislação, o direito público atrapalha muito. Hoje a gente sabe que, sim, os professores podem ser valorizados, mas um problema grande para os professores, estou falando de educação básica, é a estrutura. Muitas vezes ele não tem estrutura para dar aula, né? Muitas vezes o professor, ele até não está insatisfeito com o salário, não estou falando que é todo mundo, mas às vezes ele não está insatisfeito, mas ele não tem ali um quadro, uma lousa, uma cadeira, saneamento básico, acreditem, 50% das escolas no Brasil não tem esgoto tratado. E aí vem essa legislação atual da Fundeb que permite aumento salarial de professor, de porteiro, de todo mundo, mas ela impede o investimento em estrutura. Às vezes você chega num ponto que você precisa de estrutura na escola, você pode aumentar salário, mas você não pode aumentar a estrutura. Então, assim, é tudo muito populista, é focado em voto. No final das contas, é focado em voto. É bom lembrar que tanto o Ministério da Educação como o Ministério da Economia trabalhavam esse índice por volta de 7,5%. Se você calcula o atual piso, que é de R$ 2.886, R$ 2.800, se você está falando em 7,5%, você elevaria esse salário dos professores para R$ 3.050 e alguma coisa, R$ 3.060. Com esse aumento concedido pelo presidente, ele vai a 3.800 e... Você falou agora, Luiz, 3.845, é isso? 3.845. 3.845. Imagine o impacto que é nas 63 centavos. 63 centavos. 3.845, 63. Imagine o impacto que isso causa nas contas de municípios e de estados. Pegue, por exemplo, municípios que já estão à míngua. Municípios endividados, como boa parte dos municípios de Minas Gerais. Nós estamos falando para o Brasil inteirinho e pela live, mas estamos falando com a Rede Mais HD e com o Cinturão Metropolitano aqui pela 98 Live e 198 698 da Claro TV. Imaginem municípios que nós conhecemos, municípios médios brasileiros que estão à míngua, de pires na mão. Porque o que o Claret disse nós mandamos isso num tubo de 5 polegadas, 10 polegadas o dinheiro para Brasília, e ele vem num caninho de 3/4. Para quem sabe dimensão de encanamento, faça aí o desenho, a figura do que é o Brasil quando arrecada imposto. Nós mandamos um caminhão de dinheiro para lá e o dinheiro volta para o município num fusquinha. Só que a gente tem que lembrar que é no município que vive o cidadão. O Pacto Federativo Brasileiro, ele é fraco, ele é tênue, ele é mal desenhado, porque, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos da América, onde a principal razão de existir é a comunidade, é a menor célula, depois os estados e depois o Pacto de Federação, que, inclusive, é muito fácil de ser rompido. Um estado pode discordar da federação em 1 segundo nos Estados Unidos. No Brasil, não, nós fizemos as avessas. Nós usamos a lógica das capitanias hereditárias. Para quem não conhece a lógica, por favor, consultem no Google, leiam um pouco mais sobre a história do Brasil. Nós usamos a lógica das capitanias hereditárias para fundar uma farsa chamada República Federativa do Brasil. Porque não há federação.
Você deu um exemplo legal aí, quero dar outro, para não falar americano, Yankees, neoliberais, alguém vai chamar o nosso Paulo Leite assim. Vamos falar da Suíça, gente. Suíça, que tem lá os seus cantões, né? A Suíça, você perguntar para qualquer pessoa, quem que é o presidente da Suíça? Ninguém sabe. Sabe por quê? Porque sua importância é muito pequena. A importância de quem está nos cantões, os conselhos ali municipais, é muito maior, né? Hoje, 70% do que a gente paga de imposto fica em Brasília. 70% da competência legislativa, ou seja, 70% de quem manda, também está lá em Brasília. Não podia ser assim, essas pessoas não estão na nossa realidade. Uma lei lá para o interior de Ceará não pode ser a mesma lei para São Paulo, capital. Não faz sentido. São realidades diversas. E aí a gente chega num ponto tal que um presidente, preocupado com eleições, pressionado, me faz uma graça dessa, de aumentar o salário de professores, o que é bonito, é bacana de se ver, né? Passa uma virtude dele, às custas de cidade e estado, que já está ali apertado, e não me venha falar que estão, agora está arrecadando mais. Está arrecadando mais porque teve alta da inflação e tudo, é algo momentâneo, excepcional e que não se repetirá. Então, gente, infelizmente, enquanto tivermos um país desse tamanho, continental, centralizado em Brasília, vai ser isso aí. Pode entrar quem quiser aí, até o Luciano Huck, Faustão, Silvio Santos, Bolsonaro, Lula, pode entrar Paulo Leite, e falo aqui com maior tranquilidade, pode entrar Paulo Leite, Luiz Fernando Rocha, aí não vai adiantar, gente. Tem que descentralizar, tem que empoderar os municípios, é isso. Eu tive a curiosidade de pesquisar quem é o presidente da Suíça, viu? Só para vocês saberem, porque eu falei que eu quem é o presidente da Suíça? Não, ideia de como funciona a Suíça. E te adianto, é o Inácio, né? Que chama? Inácio, exatamente. E te adianto, o Luiz Fernando vai explicar com detalhes, mas ele dura 1 ano só. Exatamente. Na verdade, existe um conselho, a Suíça funciona com o Conselho Federal, que é uma entidade formada por 7 ministros, e essa entidade, 7 ministros que exercem a chefia de Estado na Suíça. Aí esses ministros do Conselho são eleitos por uma Assembleia Federal e têm mandato de 4 anos. Só que o cara que vai representar o país é o chamado presidente da Confederação Helvética. Ele é um desses 7 ministros, vira presidente dessa confederação e tem mandato de 1 ano apenas. Neste momento, o presidente, eu estou tentando achar o nome dele, que é Inácio Cassis, o atual Inácio alguma coisa, ministro mas de toda das forma, Relações Exteriores. Mesmo sendo só 1 ano, como você falou, e mesmo sendo um mandato de 7 anos para esse conselho, eles têm muito pouco poder, né? A grande parte do poder, eu diria 90% ou 95%, estão nos cantões, né? Que são como se fossem os estados de lá. Eles têm pouquíssimo poder, um poder quase que de união, quase com a cola, para algumas legislações e alguns pontos. É isso que é importante. Por isso que ninguém sabe o nome do cara. Não é nem porque troca todo ano. É porque pouco influencia na vida deles. Como eu vou receber uma conta de padaria pedrada, aqui, Paulo. Você falou que o piso, né, com esse reajuste concedido pelo Bolsonaro, que aliás ele desobedeceu o seu ministro da Economia, né? Porque o Paulo Guedes é contra o aumento. Esse aumento que vai para 3.845, o piso anterior é 2.886. 86, Então dá uma diferença de quase R$1.000, dá 990 e poucos reais. Eu fiz uma conta de padaria aqui, né? Um valor com todo R$959. Se multiplicarmos pelos 2,5 milhões de professores, nós vamos ter um aumento de despesa para outros entes da federação da ordem de R$2.397.500.000 por mês. Esse é o aumento, que dá, no final de 12 meses, R$28.770.000,00. É aquela velha história aquela velha história que o Claré falou, eu estou mandando gastar, mas o dinheiro não sou eu que vou gastar. Só que você tem um detalhe, não são todos que vão pagar, não são todos que podem pagar. Hoje não são todos que pagam, né? Quem dera fosse todos os professores do Brasil. Não são todos que podem pagar, até porque mesmo os 2.800 não é obedecido em todos os municípios do Brasil. Mas vamos lá, eu agora vou colocar a lenha na fogueira e me ajudem, por favor, se as pedras começarem a voar contra mim, pelo menos me protejam para não quebrar a lente dos meus óculos, o resto pode atingir. Vamos lá. Inclusive, depois eu gostaria que alguém visse aí a participação, né, de quem nos acompanha para ver as pedras contra Dom Paulo Leite. Bom, mas então começamos com a primeira pedra que eu vou jogar. Eu sou separatista e defendo teses separatistas de muito tempo.
Porque eu não acredito nessa maldição desse ufanismo de grande país. Esse nacionalismo ufanista que nos leva a achar, e o Claré já tocou no primeiro ponto, que o cara do Oiapoque tem que ter a mesma realidade do Chuí, com leis que são federais em realidades completamente distintas. O Brasil deveria ser mesmo fragmentado, até para que se entendesse melhor esse país. E vou mais longe. Acho que regiões que hoje são consideradas prejudicadas, piores, menos desenvolvidas, às vezes até de maneira falsa, porque o Sul Maravilha, o Sudeste, adora de falar do Nordeste atrasado, mas o Nordeste atrasado tem realidades muito superiores, em alguns casos, ao Sul Maravilha, ao Sudeste. Um Nordeste separado, na minha opinião, e pode jogar pedra, um Nordeste separado, na minha opinião, seria muito mais desenvolvido do que é hoje, dependendo e atrelado a uma política nacional, com aqueles cacicoides nordestinos que estão se prevalecendo até agora em políticas, levando dinheiro para fazer conluio e distribuição que não chega à população. E o dinheiro dos municípios, o dinheiro que os municípios do Nordeste arrecadam, alimentam essa mesma federação e não voltam a eles para desenvolver os seus municípios. Então eu falo com tranquilidade, é preciso se abordar a questão da divisão desse Estado, desse grande país, em uma outra realidade. Ou então um pacto federativo de verdade. Não pode ser esse pacto federativo falso que está aí. Venham as pedras, eu as aceitarei, só não quebrem a lente dos meus óculos. Vou te falar que a única, eu estou vendo aqui, o Mardel James está dizendo o seguinte, que ele concorda plenamente com você, que o separativismo seria muito mais justo para todas as regiões, se forem separadas, seriam mais desenvolvidas. Eu acho que os Estados Unidos resolvem isso, dessa questão do pacto federativo, da forma como são tratadas as singularidades, as particularidades de cada região. Os Estados Unidos resolvem isso de uma maneira inteligente, sem precisar necessariamente ser uma nação dividida. O Brasil começou com essa história de movimento separatista desde o Império, né, Paulo? São Paulo declarou um rei independente uma época, mas não deu muito certo. Teve a Guerra da Cisplatina no Sul. O Sul desde sempre, né? Quer estar apartado. A Revolução Farroupilha. Revolução Farroupilha. Foram muitos movimentos ao longo da história. Não sei se tem algum movimento mais recente, né, que esteja em voga. Eu acho difícil porque existem questões constitucionais que eu acho que se um cara defender isso muito abertamente, ele vai ter problema com os moços lá do STF. Eu não sei se é o caso, Claré. Manda os ministros me procurar aqui nesse sentido. Acho que o Paulo está ferrado. Não. Tem alguns que apresentam certas teses de secessão ser crime, mas enfim, eu quero ler o artigo 1º da Constituição da República, que o nosso querido ex-presidente Michel Temer sempre dizia, né? Tá na dúvida, lê o livrinho. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Assim, é indissolúvel, mas isso não impede uma reforma do Pacto Federativo, porque talvez 70% da arrecadação ficar com a capital, com a União, é muito. Talvez 70% da competência legislativa ficar com a União também seja muito. A gente talvez possa seguir um Estados Unidos ou seguir uma Suíça, e deixar a união bem mínima, só para manter aquela união contra países de fora, ou talvez alguma orientação que deva ser nacional, para a gente não perder a identidade. Eu gosto de ser brasileiro, eu não sou separatista, não. Eu me considero, acima de brasileiro, eu me considero mineiro, acima de mineiro, eu me considero de BH, acima de BH, eu me considero atleticano, e assim vou. Mas, de toda forma, eu gosto de ser brasileiro, eu tenho orgulho de ser brasileiro, eu tenho orgulho da nossa história, de tudo que a gente fez desde que começou o Brasil lá atrás. Tudo isso me emociona. Eu gosto das histórias do Rio Grande do Sul, das histórias da Bahia, né, das histórias do Norte, o agronegócio pujante ali do Centro-Oeste. Eu gosto disso tudo. Mas eu acho que a gente não precisa ficar preso a um poder centralizado. Então, particularmente, não apoio o separatismo, até porque seria impossível, mas acho que a gente pode sonhar, sim, com uma reforma do Pacto Federativo para, quem sabe, em vez de 70%, vamos deixar 20%. União, 20% é bastante para imposto, 20% para competência legislativa também. E se a gente consegue uma maior independência
legislativo para os estados, vejam o que a gente vai ter por aqui, Paulo. A gente vai ter uma coisa chamada democracia com os pés. O Luiz Fernando, isso é uma das coisas mais liberais que existe no mundo. Chama-se democracia com os pés. O que é isso? Minas Gerais, tendo maior possibilidades, maior competência legislativa, ela cria aqui legislações, por exemplo, de redução de imposto, ou mais segurança, ou mais liberdade. Todo mundo vai querer vir para Minas Gerais, que isso traz maior arrecadação. Aí São Paulo vai olhar e vai falar, pô, eu vou ter que melhorar, senão as pessoas vão sair daqui. Aí a Bahia fala, vou ter que melhorar. E isso chama democracia com os pés. O eleitor faz democracia não é através do voto, é mudando facilmente a sua residência para ter melhores condições. E a gente só vai conseguir democracia com os pés se a gente tiver maior independência entre os estados. E olha, eu fico feliz de ter me confessado separatista, que eu provoquei a discussão. E tenho certeza que eu estou provocando essa discussão num monte de gente. Porque quando eu digo que sou separatista, é porque eu acho que hoje a conformação ufanista desse Estado brasileiro único é mentirosa. Então eu não quero conviver com uma mentira. Volto a repetir, eu sou filho de piauienses. O seu Gentil de Souza Leite é de Picos do Piauí. Já ouviu falar? Nunca ouvi falar, não. De Picos do Piauí, perto de Oeiras, a quase 400 quilômetros da capital Teresina. É de lá meu pai. Imagine se o prefeito de Picos, que eu não sei nem quem é atualmente, tivesse condição de ter o dinheiro que ele arrecada no município para poder gerar desenvolvimento para o povo daquela região. Quanto seria melhor para ele? Quanto seria melhor para o prefeito de Serra Talhada, no Pernambuco? O prefeito de Jaboatão? Então, a discussão que eu falo do Pacto Federativo, e a gente começou falando de piso de professores e chegou até aqui, porque essa loucura que acontece, um ato da federação pode escangalhar as finanças de estados e municípios. Então é preciso que a gente discuta isso com muita clareza, muita franqueza, fere o primeiro artigo da Constituição. Ora, tem gente ferindo o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o 11º. Então, mas aqui, o fato de estar no artigo 1º da Constituição não quer dizer que a gente não possa discutir isso, não. Eu estou brincando, obviamente, quando eu falei que você estava em apuros aí, mas acho que ainda está dentro do princípio de liberdade de expressão. Espero que esteja, né? Mas, Paulo, já estou informativo, viu? O prefeito de Picos é Gil Paraibano, do PP. Gil Paraibano. Dia 1º de janeiro de 2021. Então tá, então abraça ele, Gil Paraibano, lá de Picos do Piauí. Eu tenho muito pouco contato com o Piauí, depois que meu pai morreu, a gente perdeu mesmo o contato que tinha com Picos, né? Mas depois que meu pai morreu, eu não cheguei a voltar a Picos do Piauí, mas é interessante conhecer realidades diferentes da nossa. Quem conhece, por exemplo, a fronteira gaúcha, eu tive o prazer de conhecer a fronteira gaúcha andando a cavalo. Fui convidado para fazer uma cavalgada na fronteira gaúcha com o Uruguai. Quem conhece a realidade da fronteira gaúcha é completamente diferente de você que mora em Varginha, Luiz Fernando. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida, eu implico muito com a questão da educação, sabe? Nós estávamos falando de educação agora há pouco. Eu acho absurdo a gente ter um plano nacional de educação que impõe que o manauara tenha a mesma educação, formação, que trate das mesmas questões que um gaúcho, com o mesmo peso. É óbvio que a Revolução Farroupilha tem mais importância para os gaúchos e precisa ser melhor estudada do que para o manauara. É óbvio que a Conjuração Baiana, que é um outro movimento separatista, tem mais importância para a Bahia e para aquela região do que tem para nós, que temos a Inconfidência Mineira como um movimento daqui de dentro que a gente precisa conhecer. É a nossa terra, é a nossa história. Então, essa educação talvez fosse o primeiro passo, Claré, para isso que você falou, para a gente ter administrações menos centralizadas. E aí eu concordo plenamente com vocês dois e com quem está nos aplaudindo aqui, por incrível que pareça, não tem ninguém criticando, não. A gente tinha que ter condições de os estados e os municípios terem uma independência maior em relação à União, das verbas que arrecadam, da educação que presta para sua população, né, para os seus cidadãos de cada estado, cada município, e, obviamente, responder igualmente por isso, né? Não é só dar o dinheiro, né? Não é só ter o dinheiro, eles têm que responder por isso.
que hoje também não respondem, não. Olha, rapidinho a participação do Gleison do Santo Amélia, me explique. Se o presidente não pode dar aumento para funcionários dos outros, por que tem esse poder? Porque ele é quem decide e a definição do piso salarial dos professores é uma atribuição federal, porque há esse desvio na função do presidente da República na distribuição do Pacto Federativo. Um desvio de função que a gente está discutindo aqui. Gente, olha, eu tinha uma outra pauta, mas eu vou para a final, pauta final, porque eu acho que a pauta final... Só para falar que Diga. É por isso que o Pacto Federativo é tão criticado, gente. É confuso mesmo, para quem está acompanhando aí. É muito confuso. Bom, vamos rapidinho, porque o Ministério das Minas e Energia recusou o pedido do governador Romeu Zema para reduzir a bandeira tarifária da conta de luz em Minas Gerais. A informação foi comunicada hoje por Zema nas suas redes sociais e ele pelo Instagram afirmou: o governo federal, através do Ministério das Minas e Energia, negou a suspensão da bandeira de escassez hídrica na conta de luz. O meu pedido de alívio aos mineiros foi motivado não somente pelos efeitos da pandemia, mas também pelos graves impactos recentes das chuvas em nosso estado. E eu começo lhes perguntando: o Ministério poderia ter atendido o pedido de Zema ou o Zema só colocou o bode na sala? Claré, você tem domínio desse tema, eu quero te ouvir. Travou, Claré? Parece que travou, parece que o Claré tá bom. Travou na hora boa. Voltou, Claré? Tá me ouvindo? Voltei, tive uma instabilidade aqui, vocês me escutam e me veem? Sim, perfeito. Senhor. Eu não ouvi a pergunta toda, mas enfim... A questão central é a seguinte: poderia o Ministério ter atendido ao pedido de Zema ou Zema só colocou o bode na sala? O que ocorre? A questão da bandeira de escassez hídrica, né, o que ela é? Ela é um aumento na conta temporário, porque a gente teve uma crise hídrica no ano passado, a maior crise dos últimos 100 anos, que exigiu a contratação de termoelétricas, energia elétrica suja, né? E ela previa um aumento na conta, então, para pagar essa termoelétrica de setembro de 21 a abril de 22, né? Ou seja, antes de abril de 22 não conseguiríamos, né? A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, não conseguiria tirar esse aumento, porque ele basicamente está pagando o que foi utilizado, mesmo que agora estejamos com muita chuva, isso já estava considerado. O pedido do Zema, não sei se é colocar bode na sala, não, ele trouxe alguns detalhes específicos de Minas Gerais, a questão das enchentes, né, a questão do que a população tem passado, falou, será que não teríamos condições de, para Minas Gerais, a gente tirar essa bandeira? Ou seja, ele olhou a realidade de Minas Gerais. Infelizmente, o nosso país é muito centralizado e a questão da energia elétrica é federal. E aí, o que o federal deve ter pensado? Pô, eu até entendo Minas Gerais, mas se eu fizer isso para Minas Gerais, todo mundo vai querer. Se eu fizer isso para todo mundo, não vai fechar a conta. Como é que eu vou fazer? Então, eu não acho que o Zema colocou o bode na sala. Eu acho que ele fez a função dele de líder do Estado, de ponderar as especificidades do Estado, mostrando ali o que ele precisaria. Agora, o governo federal também está no papel dele, né? De falar, olha, como é que eu vou fazer essa diferença para você? Tá aí, mais um caso onde a gente poderia ter um país mais descentralizado. Se fosse mais descentralizado, o governador poderia sim retirar essa bandeira aqui para Minas Gerais com sua especificidade. Mas, infelizmente, do jeito que é hoje a legislação, do jeito que é hoje a regulação de energia elétrica, a gente sabia que dificilmente seria acatado, até porque arrumaria problema com os outros 26 entes, né? Luiz. Pois é, aí eu queria fazer só o papel de advogado do diabo, muito rapidamente dar uma informação. A bandeira de escassez hídrica, ela acaba em abril. Quando ela foi estabelecida no passado, ela já era programada para acabar em abril. Semana passada, o ministro Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, já havia dito que não prorrogaria a tarifa e não descartou até antecipar o fim dessa tarifa excepcional de energia, não. Mas ele falou que ela acabaria em abril. Ele já tinha dado essa declaração. Aí, eu vou perguntar, como a gente perguntou mais cedo a respeito do aumento do piso, apesar de serem coisas completamente diferentes. Essa jogada do Zema fazer esse pedido, sabendo provavelmente que seria negado, justamente por isso que o Claré acabou de esclarecer, será que também não foi uma jogada para a plateia, não? Eu acho, Luiz, é difícil a gente entrar na mente dos outros, né? Mas eu não acho que seja para a plateia, porque primeiro eu não acho que o Zema sabia que ia ser negado. Da onde que a gente tem essa informação que ele sabia que seria negado? Talvez usando a mesma lógica que você usou. Qual lógica?
que não seria possível estender isso para o resto da população, porque para o resto dos estados, porque isso é definido por um comitê, não é uma coisa definida por um ministério ou por um governo. É um comitê e que faz estudos técnicos e viabilidades financeiras. Então, provavelmente, quem está lá na administração, né, estadual e federal, sabe qual é a condição e sabe qual é a possibilidade de acontecer essa redução antecipada para um estado só ou para todos. Se um pedir e conseguir, todos vão querer, principalmente os governos que são os governadores que são candidatos à reeleição. Né? Eu vou te falar o que eu imaginaria se eu fosse o Zema, que eu acho que pode ter sido isso, não dá para a gente entrar na mente dele. Há alguns anos, 2020, eu acho, quando a Bahia sofreu enchentes, o governo federal repassou ali 900 milhões, eu posso estar errado, para salvar, para tentar ajudar ali o pessoal que foi vítima. Quem que pagou esses 900 milhões? Foi todo o resto dos estados. Por que não, hoje, considerando a situação específica de Minas Gerais, o resto dos estados não pudesse pagar essa diferença? Porque, lógico, não existe almoço grátis. Se tirasse a taxa de a bandeira, né, da escassez hídrica, ia faltar dinheiro, concordo com você, Luciano. Aí eu acredito que ele pode ter pensado assim, não, se acontece, já que tem um poder central, que é a União, e já em alguns momentos da história, inclusive nesse mandato do governo Bolsonaro, ajudou especificamente alguns estados que precisavam, por que não ajudar Minas Gerais agora dessa forma? Ou seja, isentando da bandeira tarifária, e aí os outros todos pagariam. Estou aqui conjecturando, viu, Luciano? Estou falando que foi isso. Não, mas eu acho que é uma boa reflexão. Essa que é a questão. O que eu fiz foi uma provocação para essa reflexão. Por que eu disse que colocou o bode na sala? Porque a questão da bandeira tarifária regionalizada já foi discutida. Já foi levantada, inclusive, por deputados no plenário nas comissões da Câmara dos Deputados. Então, quando eu digo colocou o bode na sala, é para o bode incomodar. É para na sala do ministro Bento Albuquerque dar o cheirinho de bode e ele falar, não quero esse bode aqui. Só que não é uma canetada do ministro que vai resolver. O meu amigo Zeca Luciano entrou aqui na minha rede social, vou ter que segui-lo agora, porque ele é de Carnaubinha, perto de Picos, e mora em Belo Horizonte. Legal. Vamos nos encontrar. E ele disse que, olha, Paulo, você falou em 400 quilômetros, a distância de Picos a Teresina é por volta de 320 quilômetros. Falei 400 porque eu também achava aproximada essa distância. Eu lembro de descer em Teresina de avião, ir a Picos de carro e dava mais ou menos isso. Mas, enfim, meu amigo Zeca, vamos nos encontrar, falar um pouquinho sobre Picos, Carnaubinha. Eu conheço Carnaubinha, inclusive. Vamos falar um pouquinho sobre aquela região. Faz tempo que eu não converso com alguém daquela região. Ô Paulo, foi aquela chutada mineira, né? Fica 1,5 km, você vai olhar 5 km de distância. Você já está muito falei 400, eu até potencializei mais. E o Paulo é originário do Piauí, então, hein, Paulo? Que bacana. Piauí e Minas, né? Do lado da sua mãe é Minas. Não, minha mãe é paulista, mas italiana, com cidadania italiana. E meu pai conheceu minha mãe no Rio de Janeiro. Depois eu conto essa história. Tá na hora de ir embora, gente. Tá na hora de ir embora. Grande abraço, Luiz Fernando. Grande abraço, Antônio Claré. O Talks está terminando por aqui. Um resumo das notícias do dia com muita informação, muita opinião, sempre no oferecimento da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para sua empresa. Acesse aí distribuirhigiene.com.br. Quem está na Rede 98 FM, 98,3, no Live 98, 198, 698, fica agora com Everton Guimarães, Vinícius Gris, Léo Gomide e o Arena. Quem está na Rede Mais HD, fica com o Jornal da Record. A gente volta amanhã. Termina aqui 98 Talks.